Fala pessoal, tudo bem? Estamos gravando mais um vídeo aí. Lembrando que quem não se inscreveu, não se esqueça, só se inscrever clicando aqui embaixo, ative o sininho, dê um like, ajude compartilhando nossos vídeos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Grande Torino. O Grande Torino é como ficou conhecido a equipe do Torino durante a década de 40, considerado um dos maiores times da história do futebol mundial, né? Teve um fim trágico após a queda do avião que transportava os jogadores de volta à Itália, depois de um amistoso em Portugal. É, o avião acabou chocando-se contra uma das torres da Basílica de Superga, né? E ficou conhecido como a tragédia de Superga. Até o acidente, o Torino era a equipe dominante no cálcio e vindo de 5 títulos consecutivos, né? Era ainda a base da Esquadra Azul. A Esquadra Azul é conhecida a seleção italiana, e em uma partida amistosa contra a Hungria em 47 chegou a alinhar 10 jogadores titulares no campo de jogo, mostrando que o Torino realmente era uma das equipes mais fortes do mundo e praticamente dominante, porque na década de 40 só o Torino foi campeão praticamente italiano, né? Naquela década ele dominou quase de ponta a ponta. O acidente causou uma grande comoção mundial, né? Foi um acidente que foi propagado para o mundo inteiro. O cortejo do enterro dos jogadores e comissão técnica chegou a reunir mais de 500 mil pessoas, né? No ano seguinte aconteceria a Copa do Mundo de 50 no Brasil, e para isso a Federação Italiana proibiu a seleção italiana de viajar de avião. Eles tiveram que vir de navio, foram uma viagem de 2 semanas, uma viagem bem desgastante, e a seleção italiana acabou sendo eliminada ainda na primeira fase da Copa do Mundo, perdendo o jogo para a Suécia de 3-2, né? A história dessa tragédia começou em 27 de janeiro de 49, um amistoso ainda em preparação para a Copa de 50, né? Um amistoso entre Itália e Portugal. A Itália acabou goleando Portugal por 4-1. O capitão da seleção portuguesa era Francisco Ferreira. Ele estava para se aposentar do futebol, era jogador do Benfica também, e ele pediu para dirigentes benfiquistas marcarem um amistoso contra os touros, como era conhecido o Torino na época, os touros. Torino, lembrando, era a base da seleção italiana. E o presidente do Torino, Ferruccio Novo, primeiramente ele desconsiderou o amistoso, mas depois ele acabou aceitando jogar o amistoso, e o amistoso ficou marcado para o dia 3 de maio de 49, em Portugal, né? No jogo, o Benfica ganhou dos Touros por 4-3, foi um grande jogo, foi um jogaço de bola. 40 mil pessoas viram esse jogo, que ficou marcado na história do Benfica, bater a base da seleção italiana, talvez a maior equipe do mundo, né? Na época não existia competição europeia para a gente ter essa avaliação. As competições europeias começaram só na década de 50, mas era uma equipe muito forte e que tinha pelo menos um dos grandes elencos da Europa naquela época, né? Lembrando que a seleção italiana tinha sido bicampeã mundial em 34, 38. Na década de 40 tinha um time muito forte também, e dentro dessa seleção muito forte era a base do Torino, né? No dia seguinte, né, voltando para a Itália, quando o avião já sobrevoava Turim, o piloto Pierluigi Meroni ele recebeu informações da torre de controle, informações meteorológicas, que havia um nevoeiro muito denso na região e que a visibilidade estava abaixo de 40 metros, né? Às 16h59, Meroni avisou a torre que estava iniciando os procedimentos de aproximação visual para aterrissagem. Naquela época, os aviões não são como hoje, eram aviões bimotores, tal, era diferente a situação. Então, era muito mais visual, muito mais controle humano do que é hoje, o que numa situação de meteorológica como havia na época transformava o voo muito difícil, tanto decolagem quanto aterrissagem, né? Durante a manobra de aproximação, a aeronave desceu perigosamente para a cidade, né? E às 17h05 o avião chocou-se contra uma das torres da Basílica de Superga e matou todos instantaneamente, né?
Ainda restaram 4 partidas do campeonato italiano para ser encerradas depois dessa tragédia toda, né? O Torino já era o campeão de 48, 49. Já faltavam 4 rodadas, mas ele já era o campeão daquele torneio, né? E o Torino teve que disputar as 4 últimas partidas com a equipe da categoria de base. Montaram uma equipe baseada nas categorias de base e jogaram essas 4 partidas. Gênova, golearam o Gênova por 4-0, venceram o Palermo por 3-0, venceram a Sampdoria por 3-2 e bateram por último a Fiorentina por 2-0. Nessas partidas, em respeito e em memória da tragédia de Superga, todas as equipes também entraram com as equipes de base, né? Então foi um respeito muito grande que tiveram com todos os jovens jogadores do Torino e com toda a cidade de Turim, que acabou absorvendo toda essa grande tragédia, né? No ano seguinte surgiu a primeira torcida organizada que se tem notícia, né, que tem relato, torcida do Torino. Elas criaram para tentar levantar o clube, para tentar levantar a moral do clube, né? Uma torcida sempre foi muito apaixonada pelo clube, a torcida do Torino. Nessa década, como eu já falei, o Torino conquistou 5 escudetos italianos, praticamente dominou a Itália naquela década. 42-43, 45-46, 46-47, 47-48 e o 48-49. Em 43-44 e 44-45 não houve disputa do campeonato italiano devido à Segunda Guerra Mundial. Acredito que, se houvesse essas 2 temporadas, muito provavelmente o Torino teria ganho uma ou as 2 temporadas também, né? Mostrando todo o domínio do Torino naquela década. Ainda em 42-43 o Torino conquistou também a Copa da Itália. Depois disso, o Torino meio que alternou alguns altos e baixos, mais baixos do que altos. No meados da década de 50 para 60 até surgiu um grande estrela, Luigi Meroni, era um grande jogador que veio de um time menor da Itália e tentou, grande craque, ele até o Torino deu um almejo de voltar a ser grande novamente, né? Na década de 70, o Torino conquistou seu último scudetto italiano, na temporada de 75-76. O Torino era AC Torino, o nome do Torino, né? Até 1970. A partir de 70 mudou para Torino Calcio o nome. E tiveram grandes jogadores. O último grande lampejo do Torino foi na temporada 91-92, onde chegou a decisão da Copa UEFA, acabou perdendo aquela Copa UEFA. Era o time de Casagrande e Enzo Tifo, era um grande Torino, era um Torino forte, um Torino que enfrentava Milan, Juventus e batia os caras, como na década de 40. Só faltou os grandes títulos, mas o grande jogo desse Torino de 91-92 foi a semifinal da Copa da UEFA, onde eliminou nada mais nada menos que o Real Madrid de Emílio Butragueño, de Michel, de Hugo Sanches. Era um Real Madrid muito forte e o Torino acabou eliminando o Real Madrid dentro do Santiago Bernabéu, né? Então aquelas histórias que marcam um clube. O Torino depois disso não voltou mais a figurar entre os grandes, não voltou mais a ter aquele brilho que teve na década de 40, né? Os próprios torcedores de do Torino, dizem que é assim mesmo, com o Torino é assim, parece que vai, mas não vai. Então tornou-se uma tristeza muito grande para uma equipe que foi uma das maiores equipes do mundo, né? Lembrando que quem não se inscreveu, não se esqueça, só se inscrever clicando aqui embaixo, ative o sininho, dê um like, ajude compartilhando nossos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo.